Ele já é Paulo também há muito tempo, não? Super Saulo que virou Paulo. Paulo teve um tempão em... Deixa eu ver, fazer enquete aqui. Quantos conhecem esse jovem, homem de Deus aqui? Ah, a maioria. Vamos se apresentar. Teve um tempão lá no Piauí, está caminhando para uma nova fase também aqui, em 1, 2 meses. Deus está multiplicando essa igreja aqui em diferentes bênçãos. Ninguém fala burru, nem glória. Falar que ele vai animar o rapaz, em setembro ele está casando. Fala aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Senão ele vai ficar preocupado. Mas é bom, é bom. É bom. Saulo vai trazer a palavra de Deus para nós hoje. Vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida do Saulo. Obrigado pela Fernanda. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Obrigado, Senhor, pela tua direção de vida para ele. E obrigado que o Senhor tem dado para ele graça na palavra também. Então, oramos para que possamos receber dele hoje, de ti, Senhor, da tua parte, já além de tudo que o Senhor já tem passado para nós nessa noite. Que essa ministração seja um complemento, uma confirmação, algo mais do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graças e paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, porque faz um tempo já que eu voltei para São Paulo em 2007, sou paulista, né, de natureza, mas a família do meu pai é do Piauí e a da minha mãe é do Rio Grande do Sul, então eu sou bem mesclado. E quando eu cresci em São Paulo e saí, me converti no Piauí, uma série de histórias. E depois de um tempo da minha conversão, tinha ido para Jocum, tinha trabalhado com comunidades ribeirinhas, no meu prático, tinha ficado no interior do Piauí, tinha ido para alguns outros lugares e estava em Fortaleza. Em 2006 para 2007 eu fiquei em Fortaleza. E aí eu resolvi então, conversando com a liderança, falei, olha, vou ter que retornar para São Paulo. Mas naquele momento eu estava num momento de crise, eu tinha 23 anos. E um momento de algumas crises e resolvi retornar para São Paulo e fiquei na casa da minha avó, na estrada de Itapecerica. E aí quando eu cheguei em São Paulo eu falei, e agora? Como é que vai ser, né? E aí eu lembro que eu liguei pro PH, o PH trabalhava aqui na vila na época. Falei, Paulo, eu estou aqui, como é que vai ser? E ele falou, vamos, faz o seguinte, vem aqui na vila, vamos conversar, vamos marcar aqui com o pastor Lênin e a gente conversa. E eu me lembro que quando eu cheguei, fui ter uma conversa com eles, falei, conversei, eles oraram comigo e o pastor Lênin olhou para mim e falou assim, olha, mas o que você quer? O que você acha que Deus tem para a sua vida? Qual é o plano que você acredita que Deus tem para você? E naquele momento me deu uma trava e eu não sabia mais o que falar. E aí eu fiquei com vergonha, porque eu falei, nossa, eu estou com 23 anos e uma pergunta tão simples eu fiquei encabulado, eu não sabia como responder. Eu falei, pastor, eu não sei o que responder para o senhor agora. Eu falei, então faz o seguinte, você vai para casa, olha, essa semana, na semana que vem a gente senta aqui novamente e aí você me fala. Eu falei, tá bom. E aí eu vim e aquele tempo eles falaram, então faz assim, fica aqui com a gente na vila um tempo. E foi muito legal, porque a vila acabou se tornando uma casa para mim. Né? Acabou se tornando, foram momentos, eu fiquei do final de 2007 até 2010. E muitas coisas aconteceram boas aqui. Foi muito legal, vários amigos e tal, e depois de um tempo eu entendi que Deus estava me direcionando novamente para sair. E foi um desafio muito louco porque eu fui parar na Índia. E aí eu falava, Deus, e teve uma festa indiana, eu lembro que o pessoal fez uma decoração, trouxeram uma missionária indiana lá, que morava no Rio de Janeiro. Eu me senti o cara naquele dia, né? Eu falei, nossa, isso é demais então. E aí eu fui para a Índia, eu fiquei um ano lá, quase um ano, retornei, e aí eu tive um novo desafio que foi ir para Teresina. Aí fui para Teresina, lá na média dos 42, 43 graus. E quando eu cheguei em Teresina no primeiro ano também foi novamente aquele pensamento de e agora, não tenho plano, Deus, acredito que o inimigo colocando novamente na minha cabeça uma série de dúvidas. Até que um dia chegou um pessoal do sertão, tinham vindo para uma cidadezinha chamada Betânia e trouxeram algumas notícias. Obrigado. E aí então a gente começou um projeto em Betânia do Piauí, que se tornou um projeto chamado Mais Água, que hoje o Juliano Som está lá
morando em Teresina e tocando o projeto com uma grande repercussão, estou fazendo um trabalho interessante lá. E aí, lá no projeto foi que um dia o Senhor enviou lá uma moça, uma varoa. E aí eu a conheci no projeto. E aí, né, assim, poderia ser, né? Poderia ser. E ela também pensou a mesma coisa, falou assim, aquele cara ali é o cara, né? Então poderia ser. Deixa ela falar, só. Ela já falou pra mim, né? E aí então nós começamos a conversar. Nessa mesma época, então veio uma proposta para eu retornar para São Paulo, para trabalhar na associação da igreja, ajudando projetos, né? Trabalhando com o pilar transformação, naqueles pilares que você observa na parede ali, os que estão lá mais no fundo depois vão poder observar. Veio os 4 pilares da igreja aqui, e eu então fui chamado para coordenar um desses pilares, que é o pilar transformação, que é a participação da igreja em projetos com a sociedade, de maneira que toda igreja tenha que necessariamente se envolver e transformar o seu entorno e assim a sociedade de maneira geral. E aí eu aceitei já nesse intuito e vim para cá, para São Paulo em março. E aí a gente ia ficar distante, mas a Fernanda veio também, ela mora em Campinas. E a gente fica nessa, não chega a ser uma ponte aérea, mas é final de semana aqui, final de semana em Campinas. E nós vamos nos casar agora de 27 de setembro. Da outra vez que eu preguei eu falei que ia ser em Campinas, mas mudou os seus planos e vai ser aqui na vila. Graças a Deus. Então, eu tenho uma relação estreita com a Vila Mariana, com a liderança daqui que me acompanha, e tenho um temor e um carinho muito grande por cada um que se reúne aqui. E é sobre isso mais ou menos que eu gostaria de falar, sobre uma questão da reunião, da congregação. E esses dias, no dia da final da Copa, que o Brasil não estava, eu fui chamado para pregar em Guarulhos. E no sábado, quando o Brasil perdeu o jogo lá para a Holanda, eu fui orar porque eu tinha que pregar no domingo e eu estava um pouco triste. Eu não deveria estar triste, porque o futebol não pode fazer isso com a gente. Mas faz. Né? E aí eu vim perceber e fui ler um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é Ageu. O profeta Ageu, está lá entre os profetas menores. Ageu, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Esperar os irmãos encontrarem. Ageu 1, versículo 3 em diante diz assim: esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto esse templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Semeaste muito e recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o e coloca num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai o templo, e eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levastes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor, nós nos reunimos nessa noite aqui, Senhor, para cultuar o Teu nome, Senhor, para celebrar Teu nome, para celebrar o poder do Teu Espírito que tem direcionado e tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu peço para que aquilo que for ficar no coração das pessoas seja apenas a Tua palavra, Senhor. Que se porventura, alguma palavra que sai da minha boca fira o coração de alguém ou seja mal interpretada, que isso não venha, Senhor, de maneira alguma anular todo o contexto daquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Porque eu posso me equivocar, mas o Senhor jamais erra. Então, Senhor, em nome de Jesus, que venha permanecer apenas a Tua palavra no coração de cada um daqueles que entraram aqui nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Bom, Ageu era um contemporâneo de Zacarias, que é um outro dos profetas que está considerado aí devido profetas menores, mas pelo tamanho do texto, não pela sua importância, mas pelo tamanho do texto, eles foram muito sucintos. Então seus livros são bem pequenos, por isso são chamados de profetas menores, mas não pela sua importância. E Ageu, ele foi o responsável para entregar a palavra de Deus para aqueles que estavam voltando do exílio. Aqueles judeus que haviam sido exilados ainda pela Babilônia. E por que eles foram exilados na Babilônia? Israel era uma religião, não era um estado como nação, ainda era muito tribal. Davi foi levantado por Deus para unificar tudo isso e transformar Israel em uma grande nação. E uma grande nação que cultuava apenas um Deus. E eles se reuniam em tendas. E Deus falou, olha, e Davi um dia teve um sonho e falou, Deus, eu queria edificar na verdade um templo, porque a nação está crescendo tanto, nós temos grandes edificações, mas o Senhor tem só uma tenda, então eu queria edificar um templo para o Senhor. E Deus falou para ele, olha, você não vai fazer isso, vai ser o meu filho Salomão. E não pense que eu vou falar isso porque está na mídia, aí o templo de Salomão que agora foi parar no Brás, saiu de Jerusalém e veio para Celso Garcia. Não é nada disso. Embora tenha alguma relação. Embora acabe tendo alguma relação. Mas esse sonho passou para Salomão e não para de Macedo. Passou para Salomão. E aí Salomão já tinha um certo recurso, já tinha um certo nome, já era uma referência para toda aquela região. Então eles começaram a edificar o templo. E teve um dia que eles foram consagrar esse templo. E com todo respeito, eu assisti a consagração do templo daqui, não tem nada a ver com a consagração do templo de lá. Eu queria que vocês deixassem marcados Ageu, porque a gente vai voltar, mas que a gente fosse até 2 Crônicas. Capítulo 6. Qual era a finalidade do templo? Por que Davi queria, e depois Salomão edificou um grande templo? Apenas para ser um prédio, para os turistas irem visitar, fazer um selfie lá na frente e tal. Para que então teria que existir um templo? Na consagração aqui do templo, quando o templo está pronto, as pessoas estão reunidas, Salomão então toma a palavra e demonstra a originalidade do templo. Para que a funcionalidade? Para que o templo servia? No capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 em diante. Senhor Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao teu servo Davi, o meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que meus sucessores guardem o seu caminho, que teus sucessores guardem o seu caminho e que andem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ó Senhor Deus de Israel, cumpre-se agora também a tua palavra que prometeste ao teu servo Davi. Mas na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos esse templo que edifiquei. Porém, atende a oração e a súplica do teu povo, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, o que o teu servo faz diante de ti, meu Deus. Que teus olhos estejam atentos dia e noite para esse templo, para este lugar, onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do teu altar neste tempo, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça, e inocente o justo, retribuindo-lhe a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles voltarem para esse lugar e confessarem o seu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti neste tempo, ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo, e torna a trazê-lo à terra que deste aos teus pais. Eu vou ficar até esse texto aqui. Salomão então está falando assim, Senhor, por acaso o Senhor habitaria na terra com os homens? De maneira que nem o céu dos céus podem te conter? Então Salomão tinha consciência de que aquele lugar não era a habitação de Deus. Ele falava, porém, Senhor, da sua habitação, que é o mais alto, ouve a oração que se fizer neste lugar.
E a sequência da oração é muito interessante porque ele vai colocando a relação que Israel teria com o estrangeiro, a relação que ele teria com o pobre, a relação que ele teria com todos os necessitados. Ele vai citando nessa oração e falando: Senhor, ouve a oração que se fizer neste lugar. Então o templo não era um lugar que tinha por necessidade ser um lugar que Deus ia ficar lá, vivendo, habitando lá dentro. Eu brincava quando eu morava em Fortaleza, lá na igreja. Quem mora na igreja sou eu morava na casa da igreja. Não é o Senhor, é eu que moro aqui. Você vê uma correspondência, vai ter o meu nome aqui, salvo. E Salomão tinha essa consciência de que o templo não era o lugar onde Deus, na hora que você batia a porta lá e ele abria. Tem um comercial antigo que dizia, são os mais antigos, vou lembrar, que dizia assim: quem bate é o frio. Eu lembro que era criança esse comercial. Era de algum cobertor, mas eu não me lembro que cobertor que era. Olha aí, as cidades aparecendo. Porém, o coração do homem foi feito com a necessidade de adorar a Deus. E quando, na sua queda, o homem então começa a adorar qualquer outra coisa que ele encontra e que atribui valor a qualquer coisa que ele encontra. Esses dias a gente estava conversando, o que é o dinheiro? Dinheiro é um pedaço de papel que você atribui valor a ele. Mas o dinheiro, na essência, é um papel ou uma moeda. Nós atribuímos valor a ele. Então, o homem com o coração idólatra, ele começa a atribuir valor a algumas coisas. O homem com o seu coração idólatra, ele começa a tirar o sentido das coisas e colocar nas coisas o próprio sentido. Aquilo que ele acha que é. Então, quando nós nos relacionamos com pessoas, nós tendemos a esquecer o que as pessoas são e começar a nos relacionar com ela por aquilo que nós pensamos que ela seja. Então, se a pessoa, na verdade, não é mentirosa, mas nós pensamos que ela é mentirosa, nós começamos a agir e nos relacionar com ela como se ela fosse aquilo que nós imaginamos. E começamos a tratar ela como uma mentirosa. E o templo era um lugar onde Deus ia apenas ouvir a oração. O objetivo do templo era a congregação de todas as nações. O objetivo do templo era ter um lugar onde todas as nações fossem como referência. O problema é que o coração idólatra dos homens começou a adorar o templo. O templo não foi mais uma casa que reunia as pessoas. Algumas pessoas começaram a se apropriar do templo. Então os sacerdotes começavam a cobrar indevidamente a entrada das pessoas. Outros começaram a vender animais na porta, de maneira que os animais que iam ser sacrificados tinham que ser puros. Então, diz lá o Flávio José que algumas pessoas pintavam as suas cabras e vendiam como se fossem puras, principalmente para as pessoas de baixa renda. Aquelas que poderiam juntar o seu dinheiro para pagar, porque tinham pessoas que não poderiam pagar, então elas ficavam sem poder adorar a Deus. O homem começou a se apropriar do templo, então Deus levanta um profeta chamado Jeremias, ainda novo na sua idade, fala assim: Jeremias, você vai para a porta do templo e você vai começar a exortar essas pessoas a respeito da funcionalidade do templo. Então Jeremias se coloca na porta do templo e começa a dizer: olha, vocês estão olhando para o templo, e ainda dizem, templo do Senhor, templo do Senhor. Está lá em Jeremias no capítulo 7. E ele falou assim: olha, vai vir aí uma nação em que vai passar por cima de tudo. Os babilônios eram um grande império sob o reinado de Nabucodonosor. Babilônia então vai, invade Israel e destrói tudo, saqueia o templo, pega os seus jovens, que o templo também era uma escola, pega os seus jovens e destrói tudo. O povo então atônito olha para aquela imagem e fala: o que nós temos que fazer aqui? Mais nada. Então até aqueles que não foram levados como cativos começam a abandonar Israel. De maneira que eles vão morar eles vão morar no Egito e vão morar na Babilônia, vários deles. Então depois muda-se lá o imperador a Babilônia é conquistada pelos persas, e o Ciro então dá uma carta lá, faz um decreto, e fala assim: olha, podem voltar para Jerusalém. Os judeus que estão dispersos, o povo de Israel que está disperso pode voltar para Jerusalém. Então o povo começa a retornar. Quando começa a retornar, eles precisam levantar toda a cidade, porque está tudo destruído. E um dos objetivos, talvez o maior a ser construído, era um lugar de adoração, porque eles tinham perdido a referência da adoração. E aí então é nesse contexto que se encontra Ageu. Ele é aquele que está falando sobre a reconstrução do templo. A reconstrução de uma referência e não de um ídolo. A construção de uma referência e não do ídolo.
Porque as pessoas começaram a voltar para Israel, mas o que elas fizeram? Começaram a pegar as melhores madeiras, começaram a pegar os melhores utensílios e começaram a ir cada um para sua casa. Começaram a ir cada um para sua casa. E ele vai falar aqui, considerai, pois, o vosso caminho. O coração do povo era idólatra, e o passado do povo, por que eles tinham chegado até aquela situação, revelava tudo isso. E aí o povo, então, não queria mais saber da adoração, pegava madeira e levava para sua própria casa. E eu comecei a pensar sobre isso e comecei a entender que nós, com o nosso coração idólatra, quando nós somos feridos na nossa idolatria, a tendência é nós pegarmos aquilo que nós encontramos e nos reclusarmos dentro da nossa própria casa. Pegarmos aquilo que nós acreditamos que é bom e falar assim, olha, eu vou levar agora para a minha casa. E isso de levar madeira para a sua própria casa, não é como nós falamos, olha, faça uma pequena família na sua casa, abençoe a sua casa, não é nesse contexto. Ele está falando que as pessoas estão cuidando do seu próprio interesse. Estão pegando o que é de melhor e cuidando do seu próprio interesse. E eu comecei a pegar isso para mim e pensar que isso acontece com o futebol, isso acontece com a política, isso acontece com vários outros meios em que nós atribuímos muito valor. Aquilo que nós idolatramos, quando isso cai, quando isso quebra, a tendência é nós falarmos assim, quer saber, agora eu vou cuidar da minha vida. Não quero mais nem saber disso. A tendência é falar assim, olha, vou ficar recluso aqui. Então nós tínhamos um ídolo, que era o futebol, todos nós, todo brasileiro, aquela coisa toda, a Copa do Mundo no Brasil. Acredito que ninguém aqui tenha visto a Copa de 50. Se tiver, não se manifeste, para não ficar estranho. Mas nunca tínhamos visto uma Copa. Então tinha-se toda uma expectativa em cima da seleção. Trouxeram o treinador que ganhou a última Copa pra gente, aquele negócio todo. Povo nas ruas. Eu pensei, nossa, vai ter um monte de manifestação. Não teve. Não teve manifestação. As manifestações que aconteceram no ano passado, ficaram no ano passado. Infelizmente, algumas. E aí, então, o que acontece? O futebol cai. Perdemos de lavada para a Alemanha. Aí, o que a gente faz? Deixa isso aí para lá. A mesma coisa com a política. Queremos uma mudança. Quem é que representa essa mudança? Então, vamos todo mundo. Aí vai, faz campanha, carreata, assiste o horário eleitoral, entende que pior que tá não fica, vota no Tiririca. E a gente constrói alguns ídolos. Aí quando chega no poder, a pessoa vai e desfaz tudo aquilo que prometeu, desfaz tudo aquilo que disse para nós que iria fazer. Aí qual é a nossa tendência? Fala, quer saber? Eu vou entrar na minha casa e eu não quero mais nem saber de política. Agora eu te pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa que o brasileiro não esteja mais nem para o futebol e na outra semana os caras vão e anunciam o Dunga? A quem interessa que a gente olhe para essas situações e fale, não quero mais saber de política? E a quem interessa quando nós olhamos e falamos a mesma coisa com a igreja? A igreja é um lugar que a gente vem cheio de expectativas. Cheio de expectativas. A maioria de nós, se fôssemos ter um microfone aqui para contar testemunho, lá na carta de João, que não teriam livros para descrever os atos de Jesus, nós não teríamos horas aqui para descrever os nossos testemunhos. E como que nós viemos para Jesus? E nós viemos para Jesus com aquela expectativa de que todos os nossos problemas iam ser resolvidos. Só que nós acabamos olhando para o templo, ou para a estrutura que aqui está desenhada. Exemplo do povo. Nós não estamos olhando, às vezes, para aquilo que Jesus pode fazer, mas a nossa atenção está em como Jesus vai usar as pessoas. Então, se eu estou numa situação financeira, Deus vai ter que ajudar alguém, porque eu estou orando aqui dia e noite, Deus vai ter que levantar alguém para falar, olha, irmão, Deus mandou te dar esse cheque. E quando alguém não vem e não nos dá esse cheque, a gente fala assim, essa igreja, ninguém vem me socorrer quando eu preciso. Se um cheque está piorando ao Senhor e não veio. E aí as nossas expectativas começam a ser frustradas, porque na verdade nós não estamos com a expectativa de que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Na verdade nós estamos com a expectativa que Deus tem que fazer aquilo que nós acreditamos que Ele tem que fazer. Que tem que ser do jeito que eu e você esperamos. A primeira exortação que foi dada é considerai os vossos caminhos. Qual é a direção que nós temos caminhado nesse aspecto? Será que assim como eu
você também se encontra numa situação onde alguns dos seus ídolos quebraram, e aí você fala, quer saber? Vou me recolher. Não quero mais saber de nada. Teve um tempo em que, talvez pessoas aqui conheçam, os bairros tinham algumas associações de representantes, então tinham representantes de bairro, associações de bairro. Foi extinto. A participação das pessoas naquilo que acontece no seu dia a dia do bairro foi extinto. Hoje eu nem sei onde, quem mora. Nem sei qual é o problema do meu bairro. Talvez você, quando se converteu, veio cheio de ânimos para a igreja, querendo fazer uma série de coisas. E aí chegou, alguém passou por você e não falou, não elogiou, porque você fez a decoração X e a pessoa queria que você fizesse Y. Aí você falou assim, olha, quer saber, também não dá certo. Aí você foi lá e votou no candidato Y e ele também não fez aquilo que você queria. E você fala, nossa, esse corredor de ônibus aqui está me atrapalhando, agora eu também não quero. Não dá certo. E aí as nossas expectativas vão sendo frustradas e a nossa resposta a isso é cada um corre para a sua casa. Filipenses 2:21, vem comigo até lá. Filipenses capítulo 2, versículo 21 diz assim, pois todos buscam o que é de seu interesse e não o que é de Cristo Jesus. Nesse contexto aqui, Paulo está falando para a igreja de Filipos que vai enviar Timóteo. Timóteo é um jovenzinho, um adolescente ainda, que já estava sendo enviado em missões. Um rapaz que se desprendeu de uma série de coisas para caminhar com o apóstolo Paulo. E ao indicar Timóteo para a igreja de Filipos, ele fala assim, olha, esse rapaz não está só buscando seus interesses, ele está buscando o que é de Cristo Jesus. Quando nós nos vemos feridos por essas autoridades, ou quando nós vemos frustrados as nossas expectativas, daquilo que nós edificamos como os ídolos, nossa tendência é buscar os nossos próprios interesses. Considerar os nossos caminhos. Se você tem buscado seus próprios interesses, considere o seu caminho. Por quê? Provérbios no capítulo 14 vai dizer que há caminhos para o homem que parece caminho de vida, porém ao final são caminhos de morte. Não há nada nesse mundo que não o Senhor, que não há de te decepcionar. Quantas pessoas foram cuidar dos seus próprios interesses e falar, agora eu vou ficar rico, e depois o dinheiro lhe passou a perna? Quantas pessoas tiraram essa expectativa de que Deus poderia fazer algo por elas e entraram na expectativa de que o dinheiro pode fazer alguma coisa por elas? E aí depois de um momento vai ver que o dinheiro também já era. Considere o vosso caminho. A primeira exortação. A segunda exortação está lá em Ageu, no versículo 5. Versículo 5 diz assim. Ageu 1:5. Até o 9. 6 ao 9, aliás. Semeastes muito, recolhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, coloca em um saco furado. Muito trabalho, pouco resultado. Nós começamos então a viver em um sistema onde nós caminhamos para a nossa casa e trabalhamos bastante, mas aquilo que nós temos de soldo é muito pouco. Aquilo que vem de retribuição é muito menor. E se a gente colocar aqui na lista, olha meu irmão, como que é? Você acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar. O seu salário te satisfaz? 80% eu diria que não. Eu trabalho muito e ganho muito pouco. Não consigo nem tirar umas férias. Aonde nós vamos nos recolher? Aonde nós vamos colocar isso como... Aonde nós vamos achar que seja um lugar seguro, que na maioria das vezes é o nosso interesse, também não nos traz segurança nenhuma. Nós nos esforçamos muito. Colhemos pouco. Nos esforçamos muito, colhemos pouco. E aqui Deus vai falar mais para frente para eles, que foi Deus que cerrou os céus lá e a terra. Cerrou os céus para que não existisse chuva. E o povo trabalhasse mais. Mas teria que perceber que na verdade, ele falava, vocês estão correndo para sua casa, e a minha casa está deserta. E a minha casa está deserta.
Isaías capítulo 55. Versículo 1 e versículo 2. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo em que não pode se satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com as finas refeições. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Farei convosco uma aliança eterna, dando-vos as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Por que nós estamos gastando a nossa força, carregando madeira para a nossa própria casa, edificando os nossos próprios interesses, construindo os nossos próprios impérios, ou a possibilidade de nossos impérios? Ouvir, porque às vezes, aliás, na maioria das vezes, é muito trabalho e pouco resultado. É muito trabalho e pouco resultado. E Tiago vai dizer: vocês oram e não recebem porque vocês querem gastar com os vossos próprios deleites. É os vossos próprios interesses. Não use o Senhor apenas para o seu próprio interesse. Aquelas pessoas estavam indo para o templo e pegando a madeira e levando para a sua própria casa. Ele fala: vocês têm casa forrada. E a minha casa está deserta. Você está cuidando dos seus interesses. Está correndo pela sua sobrevivência. E a minha casa está deserta. E casa, torna a avisar, não é o templo. Não é o templo. Porque o terceiro ponto está descrito em Ageu. Que é o capítulo 2. No capítulo 2, versículo 3. Ageu 2:3. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como o vem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, portanto, não temais. Ele está advertindo o povo a respeito de uma nova casa que seria edificada. E como esse cara é um profeta, nós precisamos entender o cristocentrismo das profecias e entender que ele está apontando para Cristo. Qual é essa nova casa então que ele está apontando? Que ele fala que o espírito dele habitaria constantemente. Ele está apontando para mim e para você. Ele está apontando não para mim e para você no sentido individual. Ele está apontando para o sentido da congregação, do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele está apontando e dizendo: olha, vocês precisam entender que para vocês ficarem juntos, vocês precisam trabalhar. Vocês precisam entender que para vocês permanecerem juntos é necessário esforço. Esse texto é sobre congregação, isso aqui é sobre congregação. O povo estava retornando dos lugares onde eles foram, mas mesmo em Jerusalém, cada um corria para a sua própria terra. Cada um corria para a sua própria casa. Às vezes dentro da igreja, cada um corre para o seu próprio interesse. Cada um corre para aquilo que lhe apraz. Cada um corre para aquilo que lhe é benéfico. E não tem nenhum sentido de congregação. E aí nós achamos que estamos congregados porque nós estamos debaixo do mesmo teto, sobre o mesmo endereço. Da rua Jequitaba 652, se não me engano. Porém, Jesus está falando que vai existir uma nova casa. Uma nova reunião. Uma nova congregação de pessoas. E para essa deveriam se ser esforçados. Sabe por quê? Porque esse templo aqui que é construído, muito mais simples, ele cai, depois levanta um outro, que logo depois da crucificação de Jesus cai também. Então não era para esse templo que ele estava apontando, onde o espírito dele habitaria. Ele estava apontando para a habitação que eu e você somos, mas que só tem sentido quando dois ou mais estão reunidos. Esse texto é sobre congregação. Essa história é sobre uma nova casa que Jesus está edificando comigo e com você. Pedro vai dizer que nós somos pedras dessa nova construção. E uma pedra sozinha
Ou faz inverno, ou andorinha faz. Uma pedra sozinha não é nada. Se nós ainda insistimos em achar que porque A, B, porque estrutura, porque A ou C, porque a política, porque a igreja é mais uma instituição porque tem CNPJ, então é mais uma dessas instituições que nós reproduzimos nela toda a nossa expectativa. E aí ela nos frustra. E aí cada vez mais a gente ouve falar de desigrejados, pessoas que acham que a igreja é uma instituição falida, pessoas que falam, e é isso aí, tal. Então sabe o que eu vou fazer? Vou buscar meu interesse. Eu perguntei, o que Cristo tem a ver com isso? Talvez, quando você se converteu, quando você teve um encontro com Cristo, você veio cheio de fervor, cheio de expectativas. E que em algum momento ela foi podada, porque também nós precisamos entender que a construção que estava acontecendo aqui, ele ainda fala, vocês viram a primeira? Essa daqui nem de cara se assemelha a ela. Era uma construção muito mais simples. Era uma construção muito mais simples. Não tinha todo o glamour da construção de Salomão. Não tinha todo o ouro, toda a prata, até porque isso tinha sido levado para a Babilônia. Então essa construção, ela é muito mais simples. E de cara, já decepcionava as pessoas. Isso aqui é o templo que falaram os nossos pais. Lembra-se de Jesus, quando algumas pessoas o apresentavam e falavam, esse filho do carpinteiro, esse cara que veio de Nazaré, pode porventura vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Essa construção não é aprazível aos olhos. E já começa quebrando as nossas expectativas. Já começa quebrando as nossas expectativas de que vai ser um lugar onde todas as coisas vão ser resolvidas, onde eu vou me assentar e todos vão me observar, onde tudo vai acontecer na minha vida. Já de cara quebra isso e mostra que essa construção que está sendo feita, que é o corpo de Cristo, que há de reinar na segunda volta de Jesus, essa construção é muito mais simples. É muito mais humana. É muito mais humana. Porque agora ela depende de pedras que são vivas e que são feitas de carne. E porque são feitas de carne, elas são frágeis. Elas erram, elas ofendem, elas choram, elas decepcionam, elas frustram. Porém, a questão não é a habitação. A questão é quem habita. A questão é quem habita. Nós vamos construir algo para nós mesmos habitar se nós somos pedra. Qual é a finalidade de uma construção? É quem vai morar nela. Nós estamos trabalhando na construção do corpo de Cristo, na edificação do corpo de Cristo. E qual é o sentido do corpo de Cristo, senão Ele mesmo? Então não é para mim e para você nos sentirmos confortáveis. Não é uma habitação em que eu e você nos sentimos confortáveis. Nós não somos o sofá dessa casa. Nós não somos o sofá dessa casa, nós somos as pedras. Nós não somos o conforto dessa casa. Nós somos as pedras. E porque somos pedras, às vezes algumas vão abaixo, outras se colocam acima, nós vamos edificando o templo. Que é o templo do Senhor. Não sou eu, que é você. Agora, se permanecemos levando madeira para a nossa própria casa, se permanecemos cuidando apenas dos nossos interesses, é muito difícil de construirmos alguma coisa. Se torna difícil, porque na verdade nós vamos nos dividindo. Na verdade nós vamos nos faccionando entre pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto. E a sociedade em si é assim. É totalmente faccionada. Para isso existem vários partidos políticos. Para isso existem várias tribos urbanas. Para isso existe periferia. Para isso existe uma série de coisas. Porque a humanidade, a tendência dela é se faccionar, se dividir. Mas o corpo só pode ser construído se unindo, caminhando junto, sofrendo junto. Eu sonho um dia a gente conseguir viver aquilo que o apóstolo Paulo disse a respeito da igreja, que falava que nós tínhamos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A maioria das vezes nós nos alegramos com os que choram,
choramos como se alegre. Fazemos o inverso. Se o irmão está feliz, eu estou triste porque a bênção dele poderia ser a minha. Se o irmão está triste, eu estou feliz porque eu sabia que ele ia quebrar a cara. Eu falei que ele ia quebrar a cara. Ele quebrou, olha, eu estava certo, ele quebrou a cara. Fulano caiu, eu sabia que ele ia cair, ele era muito ruim, eu falei para todo mundo, ele ia cair. E aí a gente fica feliz, mais um caiu. Mais um saiu, oh, vamos ficar felizes, eu estava certo. E nós não levamos em conta o que a Bíblia fala. Eu queria orar com você nessa noite. Para que nós não mais levássemos madeira para as nossas próprias casas. Para que nós não mais, mesmo às vezes frustrados ou decepcionados com qualquer instituição, que a nossa resposta não fosse assim: quer saber? Eu vou cuidar da minha vida. Quer saber? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quer saber? Eu vou para o meu quarto, vou viver, eu vou me retirar. Tem um cara chamado, um americano chamado Henry Thoreau. Eu não pronuncia dessa forma, mas é Thoreau. Mas a gente fala bonito, a gente fala Thoreau. Ele escreveu um livro chamado Desobediência Civil. E esse livro, numa época mais antiga, talvez dos anos 60, por aí, ao ler esses livros, muitas pessoas falavam assim: tá vendo, a gente não pode viver em sociedade, a sociedade ela vai nos corromper. Então eles pegavam seus bens e iam pro meio do mato. Ele falava sobre viver na natureza, ele falava sobre viver na natureza, de maneira livre, sem nenhum poder de instituição sobre si. As pessoas começaram a morar no mato. E aí um dia eu assisti um filme chamado Na Natureza Selvagem. Foi um rapaz, um americano, que se frustrou porque ele tinha, o pai era um cientista da NASA. É uma história verídica. O pai era um cientista da NASA. E ele construiu toda aquela expectativa da família americana perfeita, tinha tudo. E aí um dia ele vai fazer uma viagem para casa de alguns parentes e descobre que, na verdade, a mãe dele era a amante do pai. Então o pai tinha uma outra família que era, digamos, a família oficial. E eles viviam como uma segunda família. E ele não se ligava daquilo. E aquilo foi um choque para ele. Ele espera terminar os seus estudos. E terminando os seus estudos, ele pega o dinheiro, pega o carro e sai. O sonho dele era ficar um tempo no Alasca. Viver solitário no Alasca, influenciado por essa literatura do Thoreau e algumas outras. E aí ele começa a rodar as ruas, deixa o carro, queima cartão, queima dinheiro, encontra com algumas pessoas no meio desse caminho. E o que mais me chama a atenção, na última parada dele, ele encontra com um senhorzinho, um viúvo, que tinha sido um soldado americano. E esse senhor tinha uma fábrica de couro. E ele se afeiçoa tanto do rapaz que ele fala: fica aqui. Me ajuda, eu não tenho herdeiro. Fica aqui, a minha vida vai perder o sentido se eu não tiver um herdeiro. Fica aqui comigo. E ele fala: não, eu preciso viver sozinho mesmo no Alasca. E aí ele vai para o Alasca. Eu já estou contando o filme todo para vocês, talvez ninguém vá. E aí ele vai para o Alasca. E ele leva um livro lá para ele viver só de coisas silvestres. E aí no meio do Alasca ele encontra um ônibus lá. Não sei como aquele ônibus estava lá. E ele fica morando nesse ônibus e, enfim, quando ele vai voltar, já descongelou o Alasca, ele não tem como voltar. E o que me chama a atenção é que no meio disso ele escrevia com um canivete uma placa de madeira. E tem uma hora que ele escreve assim: a felicidade só existe se ela for compartilhada. No meio do seu isolamento, no meio de cuidar dos seus interesses, ele tem um lapso. E aí ele começa a se lembrar de algumas pessoas, começa a se lembrar do caminho, começa a sentir saudade da mãe, que era uma vítima do seu pai. E aí então ele escreve: a felicidade só existe se ela for compartilhada. Bom, já para quebrar não é uma história perfeita, esse rapaz ele morre. Tá? Certo? Tipo Titanic. Tipo Titanic. Ele morre. E infelizmente ele come um veneno lá no meio do mar, começa a passar mal, não tem hospital, não tem nenhum SUS para socorrer ele. Ele morre. Mas ele escrevia esse tempo nesse tempo que ele estava recluso. E aí quem fala sobre quem ajuda a escrever o roteiro desse filme são os próprios pais.
e com isso reconhece o grande erro que cometeu. A decepção daquele rapaz com a estrutura familiar, a decepção daquele rapaz com a imagem de autoridade que era o seu pai, levou com que ele falasse: eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou juntar madeira, vou levar para a minha própria casa. Quantas pessoas se decepcionam com os pais e a resposta dela é: eu vou cuidar da minha vida, eu vou ganhar mais dinheiro que meu pai. Isso está presente nas novelas e a gente já vê isso como uma virtude. O Brasil já vê isso como uma virtude. Você tem que ser muito maior, você tem que provar tudo isso. Quantas pessoas feridas e frustradas com ministérios pastorais falam: agora eu vou cuidar da minha vida e vou provar para ele que, na verdade, o mais certo de todas as coisas sou eu. Então eu vou montar outra igreja, então eu vou criar uma outra estrutura, vou fazer um império. Quantas pessoas feridas pelo processo político, quantas pessoas feridas pelas instituições que aí estão, pelo dinheiro, por tantas outras, a resposta é: vou cuidar da minha própria vida. Mas eu vou te falar uma coisa: ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. Nem quem não tem a Cristo. Quanto mais nós que temos, que deveríamos entender que nós estamos fazendo parte de uma grande construção e que só vai ser consolidada no dia em que o céu se abrir e ele voltar na sua glória para buscar aqueles que estão. Essa construção só vai ser consolidada lá. Até lá, nós ainda estamos em reforma. Nós ainda estamos construindo. Nós ainda estamos sofrendo. E reforma, eu nunca fiz muitas, mas eu já trabalhei na quebrada aí de servente do pedreiro. E aí a gente observa um pouquinho do que é reforma. Eu era bem novo, tinha uns 13 anos. E aquela lata de souvenir miserável acabava comigo todos os dias porque eu tinha que carregar os pneus. E aí o pedreiro errava. E aí chegava o dono da casa e falava: não, essa parede não é aqui. O que essa parede está fazendo aqui? Não, mas o senhor, não podia essa parede aqui, não podia essa parede lá. Tá bom, então vou cortar a parede. Aí eu, meu Deus, essa lata vai me matar. Carrega, enduro, constrói a parede do outro lado. Não, essa parede ficou torta. Quebra tudo, pode construir de novo. Estamos nessa construção. Estamos nessa construção. Estamos construindo a morada daquele que há de vir e o conforto é para ele. Nessa casa nós não somos o sofá. Nessa casa nós não somos o entretenimento da TV. Nessa casa nós somos pedra. E se você não ficar feliz com isso, eu não sei como que você vai ficar feliz. Porque para mim, poder estar com ele na eternidade, mesmo sendo uma pedra, já vai ser muito. Se vai ser de ouro, de prata, de metal, não sei. Não sei que eu vou querer estar lá. Então eu queria te convidar a ficar de pé.